Você acha que a Marta Suplicy, como vice do Boulos, vai agregar alguma coisa para a chapa? É mais do mesmo? Porque a ideia do Lula parece repetir, reproduzir o que deu certo para ele, né? Que é o seguinte, ele, Lula, um candidato, né? Embora ele tenha uma diferença fundamental em relação ao Boulos, ele tinha sido presidente da República 2 vezes já, ninguém nunca testou o Boulos como prefeito de São Paulo, essa é uma diferença importante, mas parece que o presidente quis reproduzir aqui em São Paulo a última eleição nacional. A frente ampla. A tal da frente ampla. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, diria o poeta. Uma coisa é o Lula convencer o Alckmin, eles eram adversários, né? Bom, quem se lembra daquela eleição? Aquela eleição de 2006 foi completamente violenta, quando o Lula e o Alckmin disputaram o segundo turno. O Alckmin era chamado de fascista todo dia pelos petistas em São Paulo, quando era governador do estado, né? Vendilhão, privatista, enfim. Quando você atrai um cara desse pro teu lado, você fala, opa, aí tem um movimento diferente, né? Você pode não achar legal, achar que é oportunismo, etc e tal, mas é uma coisa diferente. Agora, o Boulos atrair a Marta, por mais que a Marta tenha votado a favor do impeachment, quando você olha pra Marta, você olha pra Marta Suplicy agora, eu pelo menos, o que eu penso? PT. Ela tem a cara do partido ainda, não adianta. Tanto que ela vai voltar. Então eu não sei se ela vai voltar. Eu não sei se ela vai conseguir produzir o efeito que o presidente espera. Você tem o Boulos, que é um cara ligado ao movimento, dirigente, né, do movimento dos trabalhadores sem teto. Haverá uma exploração contra ele desse fato. Olha, ele produzia a baderna, ele fazia manifestação, interditava a rua, invadia imóvel particular. Então vão abordar e estimular essa discussão contra ele. Então como é que eu atraio a classe média paulistana, o eleitor de centro? Chama a Marta. Eu não sei se a Marta traz esse pessoal. Eu acho que não. Fosse o Dória, estou exagerando no argumento aqui. Eu acho Entendeu? que não. Tucano, né? Agora mas Rafa, eu fico pensando o seguinte, será que esse movimento é para trazer a classe média? Ou será... Eu falei a classe média, mas eu me equivoquei aqui, porque parte da classe média já está com o Boulos. O Boulos é um candidato de Pinheiros, Sumaré... Dos jovens, né? Centro, né? Ele precisa conquistar a massa, né? Eu acho que a Marta entra aí. A Marta ainda tem uma penetração grande na periferia de São Paulo. Né? Ela tem uma liderança forte na periferia de São Paulo. Eu não sei se é tão forte Zona Sul ali, né? quanto antigamente, mas tem. E talvez entre aí. Talvez entre um pouco com essa questão também de frente ampla. E assim... A eleição aqui em São Paulo vai reproduzir a eleição presidencial, vai reproduzir a polarização, vai ser Lula de um lado, Bolsonaro do outro, porque assim, mesmo a contragosto, o ex-presidente Bolsonaro vai ser arrastado pelo PL a apoiar o atual prefeito Ricardo Nunes. Agora não tem mais jeito, não tem nem mais jeito. E até o próprio prefeito fica liberado para abraçar o Bolsonaro de uma vez, né? Fica. Porque a ida da Marta... Eu achei... É que esse assunto ele é tão interessante, né? E tem tantas camadas para... A gente falou dele ontem aqui, né? Tem tantas camadas para a gente analisar que é até difícil organizar o raciocínio, né? Mas é o seguinte, eu achei que o prefeito foi mal nessa história, porque ele viu o Lula, né? Digamos assim, ele afasta a cortina do gabinete, olha lá para baixo no viaduto do chá, é como se ele visse o Lula circulando ali fora. Então ele fala, o que esse cara quer aqui, né? Fala, prefeito, ele tá atrás da Marta aí, seu secretário, abre o olho, hein? E o prefeito não reagiu. Ele não expôs o que estava acontecendo de um jeito ou de outro. Ele me parece foi meio claudicante, titubeou, e viu o Lula chegando, e viu o PT aqui, e aí de repente ela se encontra com o Lula, e diz num grupo de WhatsApp que recebeu o convite, aí pede férias, e ele esperando, né? Esperando. Então, não sei, acho que ele ficou meio... Pode ser. Ele vacilou. Pode ser. Entendeu? Pode ser. Uma leitura interessante. Ou ele resolvia essa parada antes, chama a Marta para conversar e diz o seguinte, a gente vai ter uma conversa definitiva agora. Ou você tá aqui ou você tá lá. Não dá para tirar férias, veja bem, não tem veja bem, né? Porque é uma coisa tão clara, né, Mauro? Que é assim, ou é sim ou não tem vou pensar, né? Agora, assim,
Essa questão da Marta é intrigante de todas as formas, porque também a ida dela para a prefeitura também intriga, né? Porque a Marta já estava sem partido. Se fala assim, não, ela era um nome do MDB, que o MDB quis botar na prefeitura. O MDB é o mesmo partido do Ricardo Nunes, quis botar na prefeitura e tal. Não era. A Marta deu apoio para o Lula na eleição. Agora nessa, né? Quer dizer, tá um ano aí que todo mundo sabe que a Marta deu apoio pro Lula na eleição. Continuou na prefeitura. Então, mas ela deu apoio pro Lula contra o Bolsonaro, né? Aí acho que tinha uma certa licença poética para ela, né? Você não vai imaginar a Marta apoiando o Bolsonaro. Então ela... mas você vai imaginar que no momento em que o Ricardo está se aproximando do Bolsonaro, você tem um ponto ali para lidar, né? Que parece que é o argumento que ela vai usar. Que é o argumento que ela usa, Porque na carta de demissão dela, ela ressalta que foi convidada para o cargo pelo prefeito Bruno Covas, né? E o Bruno Covas, especialmente durante a pandemia de Covid, ele se manifestou muitas vezes, foi muito claro sempre, em oposição ao então presidente da República, Jair Bolsonaro. Então ela se sentia confortável para estar ali, né? Agora, o prefeito Ricardo Nunes começou a flertar com o Bolsonaro, pedir apoio do Bolsonaro, e ela vai dizer, olha, isso me incomodou, então não é aqui o meu lugar. O que pode até fazer algum sentido. Agora, daí imaginar que o lugar dela era voltar para o PT, daí a imaginar que o lugar dela era ser vice do Boulos, são outros 500. Então, eu confesso que ainda tô para entender. Eu também tô para entender. Tô para entender essa jogada. Por exemplo, a Marta tem de fato... Ela foi... O caso da Marta, ele é muito interessante, né? Porque a gestão dela era muito bem avaliada, mas ela não conseguiu se reeleger. Dizem que por duas razões. Eu concordo com as duas. Primeiro que pegou o negócio da Martaxa. Da taxa. Pegou. Taxa do lixo e taxa da luz. Isso. E o apelido pegou. A cidade falava em Martaxa. Depois, ela irritou a cidade com muita obra. Especialmente as construções dos 2 túneis aqui, o túnel Fernando Vieira de Mello e o túnel ali do Parque do Povo, que é o Max Pfeffer, não é isso? Isso é. Aquilo travou a cidade de um jeito, né? E tem um outro aspecto também, que é a separação dela pouco tempo antes da eleição do senador Eduardo Suplicy, que é uma figura muito querida, tido como um vovozinho, meu Deus, e aí ela se separa do Eduardo Suplicy, casa com o Luiz Favre na época, argentino. A cidade não aceitou aquilo. E aí eu me lembro de uma coisa. Eu acompanhei muito aquela campanha e eu me lembro de, nas agendas da Marta, quando chegava o Eduardo Suplicy, a coordenação da campanha dela não gostava. O Valdemir Garreta, o Rui Falcão, na época, não gostavam. Porque ficava assim a impressão de que, olha, ele é tão magnânimo, ele é tão especial, ele é um homem tão bom, mas tão bom, que ele não se importa em ter sido trocado e mesmo assim vem aqui fazer campanha para ex-mulher, que usa o sobrenome dele. Aquilo incomodava a campanha da Marta, porque entendia que reforçava a imagem dela para a cidade de alguém que teve a coragem de abandonar um homem desse. Quem faz isso com um homem desse? Então eu acho que teve uma sequência de componentes ali, mas a gestão dela era muito bem avaliada, ela perde a reeleição, ela é candidata em 2008, não consegue, é candidata em 2012, em 2004, em 2008 e agora em 2016, quando Dória se elegeu. Ela foi candidata as 3 vezes. E não conseguiu, então eu não sei se ela ainda sustenta uma candidatura. E tem mais um ponto que precisa ser colocado também. A Marta está longe de ser uma unanimidade dentro do próprio PT. O PT, aliás, tem muita gente que não gostou. Muita gente, porque a Marta votou pelo impeachment da Dilma. A Marta votou pelo impeachment da Dilma. A Marta disse que o Haddad era o pior prefeito da história de São Paulo. A Marta deu flores para Janaína Pascoal num evento. A Marta disse que saiu do PT porque o PT era um partido de corruptos. De corruptos, isso. Então, eu tô para entender ainda essa lógica. Deve ter alguma, né? Bom, não vou ser eu que vou aqui discutir política com o Lula, né? Ele provavelmente sabe o que está fazendo. Ele foi eleito presidente da República 3 vezes, elegeu a Dilma 2 vezes, saiu da cadeia e virou presidente da República. Então, né, eu imagino que ele, né, por humildade... Ele está vendo alguma coisa que a gente não viu. Provavelmente ele está vendo alguma coisa que eu não consigo ver. Mas é difícil enxergar
enxergar essa jogada que ele enxergou. Eu não sei. Tô pra entender ainda. Tô pra entender.